alunos do 9º ano A. Hoje são 25 de novembro de 2020 e, se não me falha a memória, nós vamos estar gravando a 17ª aula de vocês, né? E nessa aula de hoje nós vamos estar fazendo a correção do exercício do último conteúdo. E aí na próxima aula a gente já começa a entrar na parte da química, estudar as origens dos átomos, tá bom? Então, tá aí o exercício da página 99 e eu vou começar a fazer a correção. Se ao final de terminar a correção do exercício ficar alguma dúvida, vocês mandam mensagem para mim ou pergunta lá no grupo que eu vou responder, tá bom? Então, a primeira pergunta diz assim: por que muitos cientistas consideram que está acontecendo atualmente mais uma extinção em massa? A pergunta é essa. A resposta seria: porque muitas espécies estão desaparecendo e isso está ocorrendo em um ritmo muito rápido, como ocorre em uma extinção em massa, né? Então, o que eles alegam, respondem, é porque eles acreditam que muitas espécies elas estão desaparecendo muito rapidamente, né? Então, está tendo essa extinção em massa, não é uma espécie só, são várias espécies que no planeta, no mundo, elas acabam entrando em extinção. Então, quando é várias extinções, a gente chama em massa. O segundo, o que são espécies invasoras? De que forma esses organismos constituem ameaças aos ecossistemas? São espécies que têm origem em um determinado lugar, mas são levados para outras regiões. Eles surgem de um lugar, aí elas vão para outros lugares, trazida intencionalmente ou por acidente. Por não ter inimigos naturais nas áreas para as quais são levados, essas espécies proliferam e competem com as nativas por recursos, além de poder predá-las ou parasitá-las, ameaçando os ecossistemas originais. Ou seja, essas espécies elas saem de seu habitat e vêm para esse outro habitat onde tem as espécies nativas. Às vezes ela vem porque aconteceu alguma coisa lá, ou às vezes ela vem trazida mesmo por algumas pessoas. E às vezes acaba que prejudicando as próprias espécies naturais que são nascidas ali, porque a questão da alimentação, que vai ter que ser dividida agora, ou às vezes essas espécies que chegaram no ambiente alheio, eles são predadores, pode também tentar ou matar a espécie que é natural dali. Então, de uma certa forma, eles acabam prejudicando. 3. Quem são os povos e comunidades tradicionais? Porque a preservação da cultura dessas comunidades é fundamental. São grupos de pessoas com hábitos culturais característicos, que possuem formas próprias de organização social e utilizam conhecimentos e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Como exemplo, podemos mencionar as comunidades indígenas, os quilombolas, os seringueiros, castanheiros, os ribeirinhos, os pantaneiros, os jangadeiros e caiçaras, entre outros. O quarto, no ano de 2018, a Comissão Internacional da Baleia, CIB, rejeitou a proposta do Japão que pretendia autorizar a caça comercial de baleias. Veja a figura 5.22. A gente vê aí baleias caçadas por navios japoneses, as baleias aí dentro. Diante da notícia, um estudante afirmou equivocadamente que não há nenhum problema em caçar baleia, mesmo que se provoque a extinção desses animais, porque isso não afetaria o bem-estar da humanidade. A interação dos organismos com os outros seres e com o ambiente é importante para o equilíbrio dos ecossistemas. Assim, quando as espécies são eliminadas pela ação do ser humano, as características dos ecossistemas são comprometidas e esse equilíbrio é ameaçado, podendo prejudicar muitas outras espécies, inclusive o ser humano. Letra B. Dê outro exemplo de ameaça à biodiversidade além da caça. Podemos citar a destruição dos ambientes naturais,
E o aquecimento global, a exploração comercial excessiva dos recursos naturais, a poluição do ar, da água e do solo, a introdução de espécies invasoras. Então, entre as ameaças, a gente pode citar destruição dos ambientes naturais, que às vezes é feita pelo próprio ser humano, o aquecimento global, a exploração comercial e excessiva dos recursos naturais, e a gente falou muito dessa questão da conservação dos recursos da natureza, porque senão isso acaba destruindo o ambiente, né? Desmatar, fazer queimadas, tudo isso acaba prejudicando a natureza. A poluição do ar, que a gente sabe que, principalmente nas grandes cidades, onde existem fábricas, aquele fumacê, ou às vezes as queimadas também conseguem poluir o ar. Poluição da água e do solo também. E o quinto ele diz, de que forma o impacto ambiental causado por diferentes países pode ser comparado? Pela medida da pegada ecológica, esse indicador estima por área, necessário para gerar produtos, bens e serviços, assim como para a destinação correta dos resíduos produzidos. O sexto, em certa época do ano, em alguns estados do Brasil, o relógio é adiantado 1 hora em relação à hora oficial local. É chamado horário de verão. Qual o objetivo dessa medida? Reduzir o consumo de energia. O principal objetivo do horário de verão é reduzir o consumo de energia. Letra B. Por que esse procedimento é adotado durante uma época do ano? Porque próximo ao solstício de verão, que marca o início do verão, os dias são mais longos e possíveis aproveitar por mais tempo a luz natural em vez da luz elétrica. O sétimo, em muitas cidades do Brasil, a água de reuso produzida em estações de tratamento de esgoto é aproveitada na limpeza de ruas e praças. Veja a figura 5.23. Além dessa medida coletiva, que medidas individuais podem contribuir com a economia de água? E aí a gente já conhece todas aquelas medidas que a gente adota na nossa casa. Sempre que estiver ensaboando a louça, trancar a torneira. Sempre que a gente estiver no banheiro, tomando banho, ensaboando lá, passando o shampoo, fechar o chuveiro. Lavar a calçada com balde em vez de ser mangueira. Lavar o carro com balde em vez de mangueira. Estar sempre reutilizando a água do tanquinho que a gente lava a roupa quando for necessário. Então, são algumas dessas medidas que a gente deve adotar. Ele colocou vários aí. Manter a torneira fechada enquanto ensaboa, escovar os dentes, ficar atento a vazamento, utilizar balde em vez de mangueira, na lavagem de carro, varrer calçado em vez de lavá-la com água, não jogar lixo em rios ou cursos de água, reutilizar a água usada para lavar roupas na limpeza de quintais e etc. Vocês colocam aqui, vocês se sentirem bem. O oitavo diz assim, o infógrafo a seguir mostra dados sobre algumas unidades de conservação no Brasil. Letra A. O que são unidades de conservação e qual o principal objetivo dessas unidades? Localize no mapa e escreva no caderno qual a unidade de conservação mais próxima de sua escola. As unidades de conservação, elas são áreas naturais com diferentes restrições de uso e regulamentadas e protegidas por lei. A letra B, quais as duas principais categorias de unidade de conservação? As unidades de proteção integral, nas quais é proibido qualquer tipo de exploração e econômico, consumo, coleta ou destruição dos recursos naturais. E as unidades de uso sustentável, que comportam exploração econômica, desde que de forma planejada e sustentável. Letra C. As unidades de conservação representadas no mapa são de quais tipos? O que aconteceu com a quantidade de visitantes dessas UCs desde 2007? Como o infográfico sobre a visitação, podemos deduzir que são unidades de conservação de uso sustentável. A quantidade de visitantes aumentou de cerca de 3 milhões
para cerca de 10 milhões de pessoas desde 2007 até 2017. Letra D, qual a importância de UCs como a representada pelo número 4? As reservas extrativistas são utilizadas por populações extrativistas tradicionais, que complementam sua subsistência com a agricultura e a criação de animais de pequeno porte. Letra E, quais as características das unidades de conservação, como a representada no mapa pelo número 7? Os monumentos naturais preservam sítios naturais raros de beleza natural, que podem estar em áreas particulares. Os proprietários devem seguir as normas para a utilização dos recursos naturais. Então, quando for na próxima aula, eu já vou começar a falar da química e os modelos atômicos, tá certo? A gente vai lá para o capítulo 6, átomos e elemento químico, e eu quero pedir para vocês já darem uma lida na história do átomo, conhecer o que é um átomo, e depois a gente vai falar dos modelos de Dalton, de Thomson e os modelos de Rutherford e de Bohr. A gente passa isso na próxima aula, um pouquinho sobre a questão da química. Tá? Fica com Deus e um forte abraço.